Fala galera, beleza? Então continuando aqui, painelzinho de controle devidamente concluído, já instalado e na posição onde ele vai ficar mesmo, beleza? Aqui a entrada dos motores, que a ideia desse painel era justamente deixar a entrada dos motores de forma externa. Então eu simplesmente prendi aqui. Tá preso os cabinhos aqui para que não se tenha risco de, por exemplo, esticar alguma coisa lá e puxar aqui e escapar, tá? Coloquei a ventoinha aqui. Ventoinha. Talvez depois eu vou fazer uma gradinha, uma telinha, alguma coisa assim. Beleza? A furação aqui também que eu fiz para entrada de ar, já que lá dentro tem uma fonte e tem a placa, eles acabam gerando calor, beleza? Eles têm o seu sistema de arrefecimento, porém, se estiver num local totalmente fechado, não vai ser eficiente, porque esse ar quente vai continuar lá dentro. Então aqui tem a entrada de ar e a ventoinha aqui, esse ventiladorzinho, ele atua retirando o ar quente de dentro do painelzinho aqui, beleza? Essa ventoinha também, ela não é acionada quando eu ligo aqui a fonte que já alimenta a placa. Ela só é acionada quando o equipamento entra em funcionamento, ao mesmo tempo que liga, por exemplo, a minha tupia ou ligaria um spindle. Quem viu os outros vídeos viu que eu não utilizo o próprio relézinho da placa, por exemplo, para ligar a tupia ou para ligar qualquer outro equipamento. O relézinho da placa, ele aciona uma chave contactora e a chave contactora, ela me permite, por exemplo, trabalhar até com uma corrente de 20 amperes. Então essa chave contactora, ela está permitindo a passagem de energia para essa régua de tomadas aqui, beleza? Então aqui eu ligo, por exemplo, a minha fonte de um spindle, eu ligo a tupia, se eu quisesse ligar um aspirador de pó. E aqui está ligado a fonte desta ventoinha aqui, deste cooler. Então, na hora que o equipamento entrar em funcionamento, ele aciona essa ventoinha aqui também. Já que, como eu disse, na hora que eu ligo aqui, beleza, está tudo preparado para a máquina trabalhar. Ainda ela não está acionada. Que, enfim, não vejo necessidade disso. E também porque a ventoinha que eu tinha, ela é 12 volts. A fonte que tem aqui dentro, ela é 24 volts. O que daria para fazer era ligar em série duas ventoinhas de 12, que não teria problema. Mas mesmo assim, se uma travar ou parar, por exemplo, vai acabar queimando a outra. Então tá aqui. Só liga ela na hora do acionamento. Então aqui no primeiro momento, quando eu aciono essa chave que liga a fonte, ela já está alimentando a placa, eu já consigo movimentar os motores de passe e tal. Só que essa daqui só é ligada a partir do momento que eu dou o comando para a máquina começar a trabalhar, beleza? Então ela aciona o equipamento de fresagem, vai acionar essa ventoinha e também pode acionar um aspirador de pó, por exemplo, se for o caso, beleza? Uma outra modificação que eu fiz então aqui, a princípio, era uma espécie de uma cabine fechada. Beleza? Que tá, eu removi aquela tampa que tinha aqui. Se eu quiser utilizar ela, eu preciso aumentar um pouquinho ela, já que a máquina foi aumentado um pouquinho de tamanho aqui. E a cabinezinha ela foi projetada para quando a máquina era menor. Então, se eu quiser utilizar, eu tenho que aumentar um pouquinho ela. Porém, a cabine eu fiz logo no começo, quando eu adquiri a máquina. Porque até então eu não tinha pensado nessa possibilidade de utilizar um corta-vento, beleza? Já que o maior problema da tupia é que a saída de ar é para baixo. Então, ao mesmo tempo que ela está fresando, espalha ar para todo canto. Então, no primeiro momento, quando eu adquiri a máquina, eu fiz a cabine fechada, o pó ficava contido todo aqui. Quando você utiliza um corta-vento ou corta-ar igual esse daqui, o pó da fresagem acaba ficando ali no local mesmo.
Então fica aqui sobre a madeira, não espalha para todo canto. Um pouquinho ainda acaba espalhando, mas não não chega a ser nem 5% se comparado a quando você trabalha com a tupia totalmente livre. Beleza? O que eu vou fazer, também o monitor ali eu mudei de lugar. Então ele estava aqui embaixo antes e tinha um outro compartimento aqui que agora eu vou deixar mais livre aqui para ficar o painelzinho bem liberado e bem acessível. Então ele foi ali para cima. E já que também não tem a tampa que antes me impedia de colocar ele ali, senão a tampa pegaria nele. Então ele está ali. Outra coisa que eu vou fazer aqui, que ainda não fiz, assim que possível eu já faço, é a colocação das chavinhas de fim de curso, que também possibilitam fazer o homing, que eu já vou explicar mais ou menos o que seria. Tá? Então as chavinhas de fim de curso, elas são uma maneira de você colocar um limite físico para a máquina entender que dali ela não pode passar. Beleza? Então fica como, digamos assim, uma atuação de segurança. Beleza? Já que, por exemplo, se eu aperto no teclado aqui para ela se movimentar aqui, retornar para o início aqui, para a parte da frente aqui. Então, se eu continuar apertando o teclado, ela vai vir ali, vai chegar no limite, vai continuar forçando o motor a vir mais, entendeu? Numa estrutura de metal, por exemplo, não vai desmontar, mas vai apresentar desgaste com o tempo, se você ficar repetindo esse processo de toda vez ficar forçando a máquina travada, vai dar problema, beleza? Se é uma estrutura de madeira, com certeza vai folgar a estrutura, já que motores de passo são bem fortes, beleza? Então, para não ter esse problema, você instala os limites de fim de curso, que seriam limites físicos, beleza? Tem uma opção até de limites por software, numa outra oportunidade eu falo a respeito disso, mas vamos falar aqui das chavinhas de fim de curso, limites físicos. Então, você instala ela nos limites da sua máquina. Você pode opcionalmente colocar ou só de um lado ou colocar dos dois lados, ou seja, vamos supor que aqui é o mínimo que ela pode vir e lá seria o máximo. Eu posso colocar nas duas extremidades se eu quiser, beleza? Só que eu posso colocar também uma chavinha de fim de curso física aqui e lá eu limito por software. Então, a partir do momento que ela chegar aqui e saber que aqui é o limite, eu posso dizer: a partir desse ponto, você só pode andar 50 centímetros para lá. Aí entende. É bem mais confiável que, por exemplo, confiar só no software. Mas aí é opcional de cada um. Se você quiser colocar uma desse lado, uma do outro lado, uma desse lado do X, uma do outro lado, você pode sem problema. Beleza? Então, elas são instaladas nos limites. Então, a partir do momento que você está movimentando a máquina aqui, ao contrário de quando não tinha nada e ela chega no limite, ela continua forçando, ao tocar aqui ela recebe um comando, aqui é o limite. Então ela para o motor e você não consegue mais movimentar a máquina até você dar um clique lá e liberar para que possa funcionar. Tá? Estando a chavinha já aqui instalada nos seus limites, por exemplo, X, Y, Z, tem a possibilidade de você fazer o homing. O homing nada mais é do que trazer a máquina para o seu ponto 00. No meu caso, o ponto 00 é o canto, eu vou dizer aqui, inferior esquerdo. Beleza? Inferior esquerdo, que seria aqui. Então, numa maneira convencional, sem ter a possibilidade das chavinhas, você vem com o teclado, traz a máquina até aqui, ajusta, toma cuidado para não ficar forçando, como eu disse, os limites, ou a máquina encostar e você continuar forçando os motores, e zera a máquina, beleza? Com as chavinhas, existe um comando ali que chama ref-a-home, ou simplesmente homing, que a máquina faz o seguinte procedimento: ela de forma automática ela vai vir para esse ponto 00. Então, quando você dá o home lá, se tiver todos ativados, a primeira coisa que ela faz é levantar o motor ou levantar o eixo Z até tocar na chavinha e zera.
ela vai movimentar o X até tocar na lateral ali e zera, e depois ela vai movimentar o Y até tocar na chavinha e zera. Então esse procedimento que eu fazia de forma manual, ela vai fazer de forma automática e vai parar exatamente onde eu determinar aqui, beleza? Aí também é possível determinar aqui quanto você quer que ela retorne a partir do momento que ela tocar a chavinha, porque ela tem que tocar a chavinha e tem que dar uma folga para a chavinha não ficar pressionada, beleza? Mas isso são coisas bem simples. Essa seria uma possibilidade de fazer o homing. Outra coisa também que eu vou fazer é a colocação da possibilidade de utilizar o probe, que seria também um zeramento da ferramenta de forma automática, que é aquele zeramento que a gente tem que fazer, já que a gente dificilmente vai trabalhar só com um padrão de material. Então, beleza, se eu coloco a fresa aqui em cima do material de forma manual, até quase tocar aqui, na verdade tocando no limite ali, eu zero o Z e ela sabe que daqui para cá, com base no meu arquivo, ela tem que descer mais 16 milímetros, que é a diferença do material, beleza? Só que existe uma possibilidade de você fazer isso de forma automática, ao invés de você ficar descendo com o teclado até encostar ou colocar uma folhinha de papel para ver se já está na medida. Que é o probe, que nada mais é do que o fechamento de um contato, por exemplo. Beleza? Você vai determinar, dá até para fazer com um botãozinho igual a esse, ou como é o mais comum, você vai ter os dois fios aqui. Beleza? A partir do momento que fechar, ele vai reconhecer como um contato de probe. Ou seja, a partir do momento que fecha o contato do pino que você especificar, ela vai entender. Aí recebeu o comando de probe e ali eu tenho que zerar. Você pega esses dois fios, o pessoal costuma colocar uma garrinha jacaré para ficar fácil de prender na fresa, já que ela é de metal e ela conduz. Uma você prende na fresa e no outro fiozinho você solda uma chapinha, seja de metal, de alumínio, e você só tem que saber qual seria a espessura dela para depois a máquina descontar essa diferença, beleza? Uma vez que você fez isso, você coloca essa chapinha sobre o material, a tupia já estando aqui, o seu equipamento sobre ela, você dá o comando, ela começa a descer. A partir do momento que ela toca o material, a chapinha, na verdade de alumínio, de metal, como eu disse, a partir do momento que ela toca, ela entende que ali é o ponto que ela tem que zerar, beleza? Então no programa também, depois você desconta a diferencinha desse material. Vamos supor que você está trabalhando com material esse materialzinho que você colocou aqui em cima, ele tenha 1 milímetro, beleza? Então na hora que ela subir, ela já vai descontar essa diferença e vai entender que é o zero. Então com isso você consegue aquele zeramento perfeito, cara. Com a folhinha de papel, aquele procedimento de descer a fresa, encostar, fica bom, mas com o automático fica perfeito, beleza? Mas enfim, é isso aí. Assim que possível eu posto um outro vídeo já com ela em funcionamento, fazendo teste já na prática aqui funcionando. Só que tipo assim, não sei se ainda vai estar com as chavinhas, que ainda eu preciso pensar como eu vou colocar elas aqui, a melhor maneira e tal, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?